Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e esse é mais um vídeo pro projeto Ação Literária. Mês passado eu não consegui gravar o vídeo porque foi bem na época em que eu estava arrumando todo o blog, então não pude gravar. Mas esse mês estou de volta e o tema que nós escolhemos para maio foi o de não ficção. Eu decidi falar para vocês de um dos livros de não ficção que mais mexeu comigo, que mais me emocionou, um dos livros que eu mais gostei, e no caso é o livro Para Sempre, do Kim e da Cricket Carpenter. Ambos se conheceram por telefone, porque o Kim foi fazer uma compra na loja em que a Cricket trabalhava, e eles começaram a conversar por telefone, desenvolveram um relacionamento todo por telefone, e depois de meses assim, que eles foram percebendo várias coisas em comum, eles acabaram se encontrando, passaram a namorar, se casaram, porque eles realmente tinham muito em comum. Só que 2 meses depois do casamento, em que eles estavam vivendo uma vida maravilhosa, eles sofreram um acidente de carro, e por conta desse acidente, a Cricket passou várias semanas em coma. Quando ela acordou do coma, parte da memória dela havia sido prejudicada. Ela não se lembrava de absolutamente nada Kim. Ela só lembrava da vida dela anterior a ele. Então ela não lembrava do relacionamento deles, ela não lembrava do casamento deles, ela simplesmente não fazia ideia de quem ele era. E ele passa então a ter que reconquistá-la, porque a Cricket que ele conheceu não existia mais. Eu vi muitas pessoas falando mal desse livro porque não foi o que elas esperavam. Eu entendo isso, porque o livro, quando você olha pra capa dele, você espera que vai ser um romance estilo Nicholas Sparks, então você espera que ele tenha a estrutura de um romance, por exemplo, romance que eu digo gênero literário, não romance história de amor. Você espera que ele vá ter então essa estrutura, que ele vá contar uma história dessa maneira, como um livro de romance do Nicholas Sparks faz. Mas não é, o livro é uma biografia. É escrito por alguém que não é escritor, alguém que não tem o domínio de técnicas literárias para se escrever uma história de ficção, por exemplo. Se você for nessa expectativa de você encontrar aquilo que você encontra numa história de ficção, você vai se decepcionar, porque o estilo do autor é diferente, ele não escreve para isso. Esse livro é um relato do que aconteceu com ele, então é como se você lesse um e-mail de um amigo, é como se você sentasse para conversar com um amigo e ele contasse a história dele, assim que é o livro. Outra coisa também é que pelo fato de ser um relato, vão ter passagens que vão ser mais detalhadas, vão ter passagens que vão ser mais superficiais. Isso porque o livro está contando com a memória dos autores, então vão ter coisas que eles não vão se lembrar, vão ter coisas que eles vão se lembrar melhor, e vão ter coisas que para eles vão ser mais fáceis de relatar do que outras. Então você tem também essa diferença entre os acontecimentos. Alguns vão ser bem explorados, enquanto outros vão ser mais superficialmente explorados. De qualquer maneira, não foi a técnica do livro, a narrativa, enfim, o que me encantou, mas é a história que ele trata. Eu achei que a história desse casal é o que representa um casamento de verdade. Eu acho que é a representação do que hoje em dia é muito difícil de se encontrar. O comprometimento deles é real, os votos que eles fizeram é real. Aliás, o autor deixa isso muito claro, que em todos os momentos que ele pensou em desistir da própria esposa, desistir do próprio casamento, o que fez ele continuar foram os votos que ele fez na igreja, porque ele acreditava naqueles votos. Ele não fez aqueles votos da boca pra fora. Então eu acho que esse livro é a essência do que significa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Eu acho que, infelizmente, hoje em dia, muitos dos casamentos que acontecem são, às vezes, por impulso, não acontecem com o comprometimento que precisam acontecer, mesmo que não sejam impulsivos. Mas é fácil que as pessoas desistam ou que elas optem por outros caminhos quando elas se veem em dificuldades. E dificuldade todo mundo passa. A prova disso foi o que eles passaram. Então a Cricket, por não se lembrar dele, muitas vezes o maltratava porque ela não sabia quem ele era, ela não tinha vínculo emocional com ele. Todo aquele vínculo que eles criaram durante os meses do relacionamento, pra ela foi perdido, ela não sabia de nada daquilo. Então pra ela não era fácil porque alguém virou pra ela e falou: então esse aqui é seu marido, e ela tinha que lidar com isso, tinha que lidar com o fato de que ela não sabia mais quem ela era porque ela perdeu parte da memória dela. E pra ele também não era nem um pouco fácil, porque de repente aquela mulher que o amava, que ele amava, não existia mais.
E então o convívio entre eles foi extremamente difícil durante isso. Mas nenhum dos dois desistiu, simplesmente por conta do comprometimento que eles têm. Então eu acho que esse livro é realmente a essência do que é um relacionamento verdadeiro, do que é um casamento verdadeiro. Eu acho que... E a mensagem que ele passou me tocou demais. Enfim, eu acho que... E foi por isso que esse virou um dos livros favoritos pra mim. Então mesmo que ele não conte com diversos recursos que autores best-sellers, por exemplo, têm pra escrever suas obras, foi impossível não me apaixonar, e até mesmo por esse fato dele ser um relato. Cada vez que eu li uma passagem que me fazia lembrar de que o Kim não é um escritor, sim, que ele estava contando a história dele, isso me fazia lembrar que essa história é verdadeira, é verídica, não foi criação da cabeça de alguém, isso realmente aconteceu. Então acho que isso tudo tornou o meu encantamento, minha admiração pela história dos dois e pelos dois ainda maior. Então, sem dúvida alguma, eu recomendo, porque a história é belíssima e ela vale a pena de ser acompanhada. Eu assisti também o filme depois que eu li o livro. Como filme de romance, é um filme bonito, mas como representação da história dos dois, eu achei que deixou demais a desejar. Eu acho que, inclusive, eles mudaram a personalidade das personagens, a essência delas, que eu acho que acaba sendo mais grave até do que você mudar acontecimentos, é você mudar a personalidade mesmo das personagens. Eu acho que isso acabou acontecendo no filme. Como filme de romance, ele cumpre muito bem o papel. Como representação da história dos dois, deixa extremamente a desejar. Foi isso, então eu espero que tenham gostado. Beijos a todos e até o próximo vídeo. E o tema que nós escolhemos para maio foi... E no caso é o livro Para Sempre. Ambos se conheceram... E no caso é o livro Para Sempre, do Kim e da Cricket Cat. E quando ela acordou do coma, ela todo... E no caso é o livro... Outra... do Kim e da Cricket Carpenter.